Olá, tudo bem? Aqui é o Edipo da Ed Cursos e na aula de hoje nós vamos conhecer uma forma melhor de integrar o nosso código JavaScript com o código HTML. Mas antes, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Então eu já estou aqui com o Visual Studio Code aberto. Esse código é o código da nossa página de exemplo, que a gente está usando durante o curso. Analisando o nosso código, você vai perceber que todo o JavaScript que a gente criou até agora, nós colocamos dentro da tag script, direto aqui no arquivo HTML. Mas essa não é uma boa prática. O que a gente deve fazer é criar todo o nosso JavaScript em um arquivo separado, e é isso que a gente vai aprender a fazer agora. Para o nosso projeto ficar bem organizado, eu vou vir aqui, onde tem os arquivos e as pastas do projeto, e vou criar uma nova pasta. O nome dela vai ser JS, que é para JavaScript. Aqui dentro dela, eu vou criar um novo arquivo. Então, eu vou clicar aqui em Novo Arquivo. Eu vou chamar ele de scripts.js. E é aqui dentro desse arquivo que eu vou colocar todo o meu código JavaScript. Atualmente, o código que a gente fez está exibindo uma mensagem Olá Mundo lá no console e também está alterando o título da minha página. Como você pode ver aqui, sempre que eu atualizo, ele exibe Olá Mundo aqui no meu console e o título da página por padrão é Ed Cursos, mas o nosso código está pegando o título e alterando para sistema-Ed Cursos. O que eu vou fazer agora é pegar esse código daqui, eu vou recortar ele daqui e vou colocar dentro do nosso arquivo JavaScript. Vou dar um Shift Tab para ficar melhor indentado. O código é o mesmo, só que dentro do arquivo JavaScript a gente não precisa colocar a tag script. Agora eu vou voltar aqui no index.html e vou deletar essa tag script que a gente não vai utilizar mais. Voltando aqui e atualizando, perceba que agora o título já não é mais alterado e aqui no console já não aparece mensagem nenhuma. Isso acontece porque a gente criou aqui o arquivo JavaScript com todos os comandos, mas não informamos que ao abrir esse arquivo HTML, ele deve buscar o arquivo JavaScript. Para fazer isso, eu vou vir aqui no elemento read, e aqui no elemento read, a gente pode perceber que ele tem algumas configurações, o título da página, aqui todos os arquivos CSS que ele carrega, e é aqui abaixo do carregamento dos CSS que eu vou fazer o carregamento dos arquivos JavaScript. Para buscar um arquivo JavaScript externo, a gente usa a tag script também. A diferença é que aqui ela vai ter o atributo src, e é no src que eu passo o caminho do arquivo JavaScript que eu quero carregar. Então aqui eu coloco ponto barra, eu vou navegar na pasta JS, eu vou carregar o arquivo scripts.js. Voltando aqui no exemplo e atualizando, perceba que aqui no console ele mostrou a mensagem Olá Mundo, então essa parte funcionou. Mas perceba que aqui o título não foi alterado, ou seja, ocorreu algum erro quando ele foi tentar alterar o título. E é aqui no console que ele também imprimiu o erro. Então o que aconteceu? Ele não conseguiu alterar a propriedade text content porque ela está nula. E esse erro ocorreu na linha 4 do arquivo scripts.js. Então vou voltar aqui no código, vou vir aqui no scripts.js e a linha 4 é essa daqui. Então aqui para a gente ver, eu vou colocar um console.log, eu vou pedir para ele imprimir o que tem na variável título, para a gente ver se ele conseguiu carregar o elemento onde tem o título. Vou voltar aqui e atualizar. Perceba que quando ele tentou imprimir o que tem na variável título, ele imprimiu null. Ou seja, o erro está acontecendo no momento que ele tenta carregar o elemento que tem essa classe CSS aqui, que é o título da nossa página. Agora que a gente já identificou o erro, eu vou apagar esse console.log. Essa falha acontece pelo seguinte motivo. Quando o navegador vai carregar esse documento HTML, ele sempre começa lendo de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então ele vai lendo linha a linha e quando ele chega aqui na linha 15, que é onde a gente carrega o nosso arquivo JavaScript, ele entra no arquivo JavaScript, lê linha após linha
e já tenta executar o que a gente escreveu aqui. Mas perceba que quando ele chega na linha 15, o nosso elemento de título que está na linha 20 ainda nem foi carregado, ou seja, o navegador nem sabe que esse elemento existe. Então, quando ele tenta executar essa linha aqui, na verdade não existe elemento nenhum que tenha a classe título-página, por isso que o erro ocorre. A gente tem uma forma de corrigir isso através de um atributo aqui da tag script. Existem dois atributos que a gente pode usar. Existe o async e existe o atributo differ. E é o differ que vai resolver o nosso problema de agora. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que voltou a funcionar corretamente e ele passou a alterar o título e também mostrar a mensagem Olá Mundo. Agora a gente vai ver um pouco melhor qual é a diferença do differ e do async. Como a gente viu, existe o carregamento padrão do JavaScript, que acontece da seguinte maneira. Ele começa carregando o arquivo HTML. Quando ele encontra um arquivo JavaScript, ele carrega esse arquivo JavaScript e logo após carregar, ele executa o que está dentro do arquivo JavaScript. Perceba aqui, ele estava carregando o arquivo HTML, mas quando ele encontrou o JavaScript, ele para de carregar o HTML e vai carregar o JavaScript. Depois ele executa e por fim, depois que ele carregou o JavaScript e executou ele, aí sim ele volta a carregar o resto do HTML do site. Essa é a forma padrão que a gente viu que no nosso exemplo não funcionou. Existe o carregamento com a propriedade async. Quando a gente usa a propriedade async, ele vai carregar o HTML e se ele encontrar algum JavaScript, ele vai carregar junto. Perceba que aqui o tracinho verde representa um arquivo JavaScript e o amarelo um arquivo HTML. E ele carrega os dois ao mesmo tempo. Só que ele vai parar de carregar o HTML para executar o arquivo JavaScript. Então ele carregou ao mesmo tempo que carregou o HTML, mas para executar o JavaScript, ele vai interromper o carregamento do HTML e apenas executar o JavaScript. Depois que ele executou, aí ele vai continuar o carregamento do HTML. Então, utilizando o atributo async, nós ainda iríamos correr o risco de dar errado o nosso código, porque ele iria interromper o carregamento do HTML enquanto estava executando o JavaScript. E existe o carregamento utilizando a propriedade differ, que foi a que a gente escolheu. Quando a gente utiliza a propriedade differ para carregar o nosso JavaScript, vai funcionar da seguinte forma. Ele vai fazer o download do arquivo JavaScript do arquivo HTML ao mesmo tempo. Mas após ele fazer o download do arquivo JavaScript, ele não vai executar esse arquivo. Ele vai continuar o carregamento do HTML e só após ter carregado todo o código do HTML, aí sim ele vai executar o JavaScript. Então essa forma foi a que funcionou melhor no nosso exemplo. Então essa foi uma aula bem simples e bem rápida, só para a gente entender como integrar de forma melhor o nosso HTML com os nossos arquivos JavaScript. Hoje nós aprendemos a usar a tag script para integrar nossos arquivos JavaScript com nossa página HTML e também aprendemos a usar as propriedades differ e async da tag script. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal, assim você não perde as próximas aulas e nos ajuda muito. E até a próxima aula!